Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é boa tarde. Como estão? Aqui tudo bem, graças a Deus. Como é que estão vocês, as suas famílias? A gente fica sempre preocupado, mas se Deus quiser, todas essas dificuldades a gente vai aprender a enfrentar e sair delas da melhor forma possível, né? Que Jesus nos ampare e nos ilumine, né? Bom, hoje nós vamos falar do Livro dos Médiuns, o capítulo 19, que é o papel dos médiuns na comunicação. É um capítulo muito importante, né? Qual que é o papel do médium nas comunicações, né? Eu coloquei aqui as coisas que a gente precisa saber. Vamos lá. Eu vou abrir tudo, ou a maior parte. Então, o espírito do médium, quer dizer, o próprio espírito dele, ele interfere na comunicação dos espíritos, né? Então, o meu espírito, Vani, ele interfere na comunicação, por exemplo, de um espírito que vem se comunicar? Sim. Se não houver afinidade entre os dois espíritos, né? Ele altera as respostas de acordo com as suas ideias e tendências. Então, por exemplo, vem um cara um espírito muito ilustrado, né? Ele vem e quer passar uma comunicação para um grupo de pessoas que está precisando ouvir aquilo lá. Mas eu sou um médico, eu tenho algumas dificuldades, quer seja em língua portuguesa, quer seja informações de ideia, de raciocínio lógico. Então, por mais que ele se esforce, quando passa pelo meu filtro, né, da minha mente, eu não tenho subsídio para ele. Então, o que acontece? Eu vou escrever de uma forma, ou falar de uma forma mais simples, né? E ele não vai conseguir transmitir aquilo que ele deseja, né? Então, o espírito do médium, ele não influencia o espírito do comunicante, né? Ele é apenas um intérprete, mas ele pode ser um mau intérprete, né? Então, normalmente os espíritos, eles utilizam médios que facilitam a sua comunicação, que sejam mais preparados. Então, vamos imaginar assim, Joana de Anjos, com o Divaldo Pereira Franco, né? Quando ela começou a trabalhar com ele, né? Ela amparava, ajudava, outros espíritos vinham escrever, foram preparando. Cada palavra difícil que o espírito escrevia, ele ia lá no dicionário, ele buscava, assim mesmo, Chico, todos os espíritos. Então, foi estudando para aprender, entender o que era a mensagem. Então, por exemplo, Joana de Anjos, nessa versão da parte psicológica, né? Do espiritismo. Então, que o Divaldo fez? É lógico que ele teve que estudar a respeito disso, né? Que ele teve que se empenhar, porque até as palavras, as colocações são importantes. Então, você pega os primeiros livros da parte psicológica da Joana e pega os últimos, você vê uma diferença grande. É a mesma coisa que o André Luiz, né? Por quê? Porque o médium foi se preparando e entendendo aquilo que ele queria dizer, né? Aí, ele vai ter mais facilidade de interpretação. Então, um médium menos preparado, ele vai ter mais dificuldade de interpretação. Aqueles que são mais passivos e aqueles que têm também mais afinidade com aquele tipo de espírito, né? Não quer dizer que seja mais companheiro ou que seja mais amigo, não é isso, é afinidade espiritual mesmo, né? É o grau que se encontra. Então, essa é a causa da preferência dos espíritos por certos médiums, né? É que eles procuram intérpretes que transmitam com maior exatidão os seus pensamentos. Então vem um astrólogo falando lá dos astros, da planeta, não sei o que lá. Por exemplo, se ele vier por mim, ele não vai conseguir escrever muita coisa. Por quê? Porque não é uma área que eu queira saber, eu não gosto muito dessa área. Ele vai ter dificuldade para escrever. E lógico, se ele quiser, ele pode escrever, né? Mas ele vai ter muito mais dificuldade se ele pegasse um médico que entendesse da palavra certa, das colocações certas, ele entendesse o raciocínio lógico dele, tá? Então, tô esperando porque eu não sei se dando um clique aqui entra mais de uma vez ou não, sabe? Olha lá. Então, como distinguir os espíritos que respondem? É, é, como distinguir se o espírito que responde é o médium ou outro espírito? Ah, Vânia, você falou para nós o seguinte,
que a pessoa tem que estar mais bem preparada, tanto no conhecimento como na capacidade, sim. Ah, mas e será que não é o próprio cara? Então, por exemplo, o Divaldo foi lá, estudou um pouco mais de psicologia, o Chico foi lá e estudou um pouco mais de física, né? Será que não é o próprio espírito do médium, né? Então, tem uma distinção sobre isso, tá? A gente chama isso daí de fenômenos anímicos, né? Quando é o próprio espírito do médium que se manifesta. Isso pode acontecer? Pode, tá? Eu, de desdobramento, eu posso usar o meu próprio corpo para me manifestar, né? Mas a gente vai reconhecer se é meu ou se é de um outro espírito pela natureza das comunicações. Então é preciso estudar, observar as comunicações. Então, por exemplo, no início do desenvolvimento mediúnico, pode ter algum fenômeno anímico. Por quê? Porque a pessoa tem que trabalhar isso daí nela. Então, a gente tem que observar a linguagem, como que é a circunstância, quais são as preocupações da fala ou da escrita, né? Porque normalmente quando o espírito vem e escreve, ele tem outras preocupações e não aquelas que o médium traz, né? Então ele escreve geralmente uma coisa que não está nem no campo daquele momento, né? Na mente do médium, tá? Então, um espírito comunicante transmite diretamente ao pensamento ou tem outro intermediário ou espírito do médium, né? Ou seja, o espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento ou tem como intermediário o espírito do médium. Aí já depende, né? O espírito do médium, ele é sempre o intérprete da coisa. É o canal, é o transmissor da comunicação, tá? Quanto mais afinidade ele tiver com esse espírito, mais esse espírito vai querer se comunicar por aquele meio, que é aquele médium. Ele deve ser fiel e deve ter boa vontade. Então, um médium que vai para uma reunião sem ter vontade, ele já participa de uma reunião e ele não quer, não vê a hora de terminar, né? Então, esse daí provavelmente não vai ter um grupo de espíritos que falam, esse daí é bom para a gente se comunicar, esse daí vai dar facilidade, vai dar fidelidade, né? Então, o médium tem que ser preparado, ele tem que gostar do que faz. Então, o papel do médium é sempre ativo, tá? E o papel do espírito do médium, né? O espírito do médium, o médium, né? Ele tem um papel ativo, mesmo sendo consciente ou é uma mediunidade inconsciente, em que ele não tem noção, né? Ele se desdobra e perde a consciência. Mesmo sendo aquele intuitivo que está bem acordado e que vai escrevendo conforme vem na mente dele, ou fala conforme vem na mente dele, até aquele que é mecânico, que ele não faz o uso da mão. Então, ele não faz o uso da mão, o filtro é sempre dele, né? O espírito dele está sempre vigilante, tá? Então, aqui é a definição de passivo, né? O que é um médium passivo, né? É aquele que dá concordância, né? Então, ele tem que deixar se envolver, ele tem que ter condições especiais, né? Então, quando eu deixo o espírito vir, né? Quando eu deixo, facilito a incorporação. Primeiro, tem que ter condições especiais. Isso não pode acontecer, por exemplo, na minha casa, aqui no meu escritório. Isso não pode acontecer num outro lugar, né? Eu tenho meu grupo de estudo, eu tenho meu grupo de envolvimento, eu tenho que ter confiança no meu doutrinador, o grupo, o meu pessoal, né? A equipe que trabalha junto numa sessão mediúnica, ela tem que ser muito parecida os pensamentos, né? As pessoas têm que vibrar em sintonia, né? Então, a passividade, ela depende de várias coisas, né? Esse estado de passividade que o médium tem, né? Ela não vem gratuitamente, é treino, né? É treino com o grupo em que ele pertence, né? É a confiança do doutrinador. No entanto, uma vez a gente quis trabalhar lá no Kardec com alguns grupos mudando de sala para que os médios conhecessem a dinâmica, não dá certo. Por quê? Porque essa afinidade, ela demora entre os participantes encarnados, ela demora para se concretizar, né? Então, a confiança que eu tenho no fulano, do beltrano, no doutrinador, no passista, tem que ser importante para esse papel ativo do médium, né? Então, o espírito do médium pode se comunicar também, né? Em resposta àquilo lá. Sim, a gente chama isso de animismo, né?
Quando em desdobramento, ele pode falar utilizando o seu próprio corpo. Pode lembrar de existências passadas, então ele pode, em desdobramento, relembrar coisas lá do passado e vir com aquela personalidade do passado, tá? Ele pode resolver problemas ou do passado ou do atual que ainda o aflige, por exemplo. Então, eu já vi reuniões mediúnicas em que o médium ainda não estava muito tarimbado, né? E ele dava incorporação num processo anímico. Mas isso era bom para ele, porque ele trabalhava coisas junto com o doutrinador que ele precisava trabalhar para desvincular, tirar aqueles nós, né? E aí ele se desenvolveu muito bem, né? Então é como se fosse, vamos falar assim, uma terapia, né? Que é feito com o espírito do próprio médium. Só que o médium não sabe que é ele mesmo, né? Porque ele não está consciente nesse momento, né? Então a pessoa precisa fazer um estudo apurado dessas manifestações, né? O doutrinador tem que estar atento, o grupo tem que estar atento, orientar a pessoa, né? Para que ela, que nesse momento ela vai dar passividade a outros espíritos, que não a ela mesma. Mas se houver necessidade de um crescimento interior, de umas dificuldades que ela esteja passando, isso não tem problema nenhum, né? Ela é orientada e socorrido em suas necessidades, né? A gente tem que lembrar que nós todos somos espíritos, né? Ou estamos encarnados ou estamos desencarnados. Podemos nos comunicar, então, de todas as formas, né? Muitas vezes, o Kardec fez várias experiências de evocar espíritos encarnados que a pessoa estava dormindo. Então, eles faziam as reuniões mais de noite, né? E evocava espíritos de conhecidos, por exemplo, para que viesse da comunicação, né? Espíritos de pessoas, por exemplo, que tinham problema de visão, cegas ou surdas, ou que tinham algum tipo de deficiência, e vinha e perguntava como é que é, o que é que você está sentindo, como é que é teu espírito, né? E eles explicavam que o problema era físico, que o problema estava ligado a processos, né, reencarnatórios e etc. E aí ele foi aprendendo um monte de coisa, né? Isso com comunicações de encarnados, tá? Isso pode acontecer? Pode acontecer sim. E não há maior independência do espírito no mecânico do que no médium intuitivo, né? Uma pergunta que ele faz, sem dúvida, né? Há uma maior independência do conteúdo quando o médium é mecânico, né? Do que com o médium intuitivo, porque o intuitivo ele precisa estar lúcido, acordado para poder escrever ou falar, né? Sem dúvida, para algumas comunicações é preferível o médium mecânico. Por quê? Noutras, né, é indiferente segundo as circunstâncias, ou seja, tem coisas, por exemplo, vai escrever um livro, por exemplo, Paulo Estevam, que é um livro enorme, é um livro grande, imagine quanto tempo que não demorou para escrever este livro, né, para o Emmanuel escrever esse livro, né, imagine quanto tempo não demorou. Então, precisa ser mediunidade mecânica. Por quê? Porque aí o Chico não fica cansado, o próprio espírito tem mais facilidade no movimento da mão, né? E ele se sente mais ágil, né, para escrever. Enquanto que um médium, quando ele não é mecânico, às vezes ele precisa ditar a palavra, né? Tá, letra por letra. Então, dependendo do tipo de circunstância, o espírito vai usar deste ou daquele médium, desta ou daquele tipo de mediunidade, deste tipo de ação, dessa forma de usar a mediunidade ou a outra. Ou seja, se eu quero me comunicar com meus familiares, então eu escrevo uma carta. Se eu quero me comunicar para dizer que eu não me sinto bem, né, que eu preciso de ajuda, eu tenho outra forma, por exemplo, a incorporação, que é mais rápido, mais fácil, né? Se eu quero que a pessoa escreva alguma coisa leve, que eu não quero pôr meu título, eu ponho uma intuitiva. Não, eu quero escrever, eu quero comprovar, eu quero escrever um livro, eu uso a mecânica, né? Então, cada circunstância é o uso daquele tipo de médium, dos médios diferentes, de tipos de mediunidade, né? Algumas comunicações não exigem tanta precisão. Então, eu não preciso mostrar que sou eu, né? Eu quero só dar um comunicado às pessoas, né? Eu já até dei esse exemplo, né?
Então, o mentor espiritual foi se comunicar num grupo. Então, o médium vidente, ele viu, conforme ele fez a prece, ele via flores caindo sobre todos. O médium que era mais sensitivo, ele percebia melhor as coisas, ele percebia a emanação de energias positivas naquele ambiente. O médium que escrevia, ele escreveu a prece, mas não daquela forma, contando uma história, né? Porque a percepção dele do conteúdo, né, era uma. E o médium falante falou a prece, né? Provavelmente o doutrinador, que provavelmente tinha mais sintonia com aquele espírito, ele ouviu a prece de uma forma diferente, né? Então, por quê? Porque ele, na verdade, a gente capta o pensamento e não a palavra, né? Então, eu posso usar como espíritos diferentes médios e diferentes especialidades mediúnicas, dependendo daquilo que eu desejo, né? Então, se vai escrever uma poesia, às vezes esse médio, ele não é muito bom para escrever poesias como a gente já viu, né? Ou um desenho, ou uma música. Ele vai pegar uma pessoa que seja mais tarimbada para esse tipo de coisa, né? Lembra aquele menininho que veio uma vez ali no Kardec e ele tinha, me parece, não sei se era síndrome de Down que ele tinha, e ele compunha músicas, vocês lembram? E ele contou uma vez para a mãe dele, que ele chegou no piano, ele era bem pequenininho, ele chegou ao piano e começou a tocar piano. E aí a mãe falou assim, ficou assustada de ver, né? Que o menino sentou ao piano e tocava maravilhosamente bem, né? E aí ela percebeu que ele começou a compor as músicas, né? E aí ele olhava assim e fazia, né? Eu olhava assim e fazia. Ela falava assim, o que que tá acontecendo, né? Ele falou assim, tem uma moça aqui que tá me falando, a história é mais ou menos assim. Tem uma moça aqui que está me falando como que eu tenho que tocar a música. Assim, 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 né? E ela ficou assustada, aí se tornou espírita, ou espírita antes, eu já não lembro mais direito da história. E aí ela viu que e perguntou como que é o nome dessa moça, né? E ela falou Chiquinha, era Chiquinha Gonçalves. Então as musiquinhas muito lindas, né? E ele toca divinamente, divinamente. Ele foi ao Kardec, eu não sei se vocês lembram disso, né? Então é um médium especial no sentido dele ter habilidade já da música. Então, os espíritos aproveitam essa especialidade e aí, agora imagine um espírito querendo fazer eu tocar piano, por exemplo, né? Então, ele vai sofrer muito para tocar o bife, né? Tam, tam, taran, tam, tam, tá? Por quê? Porque ele vai ter dificuldade, porque eu não tenho agilidade na mão, eu não tenho ouvido muito bom, né? Então, deu para entender? Então, né? Que a gente, eles usam, né? Algumas facilidades que os médiums têm, né, para minimizar as dificuldades que eles encontram na comunicação, né? Então, existem então facilidades e dificuldades nessa sintonia, né? E que é uma coisa normal. Então, quanto mais afinidade tiver, melhor é. Então, aí o Kardec fala, né? Porque o Kardec, ele é detalhista, como eu já falei para vocês, né? E ele quer sempre comprovar por que que é espírito, por que que não é espírito, né? Porque vinha uma linha de pensamento naquela época que não era espírito, que poderia ser então o espírito do próprio médium falando, né? E aí ele fala que cestas, mesas e caixas servem de comunicação para os espíritos, mas se o espírito desse inteligência aos objetos, esses se escreveriam sozinhos. No entanto, necessitam da participação do médium. Então, qualquer fenômeno mediúnico, a presença do médium é necessária, imprescindível. Quando um homem colérico sacode uma bengala, por exemplo, não é esta que se acha encolerizada, nem a mão que a segura, mas o pensamento que dirige a mão. Então, se a caneta escreve, né? Não é a caneta que escreve, mas a mão que segura a caneta através e o espírito que está escrevendo através dela, tá? Então, na verdade, eu preciso de um homem reencarnado, tá? Para que haja comunicação, certo? Essa daí é a síntese dessa questão.
Então, os espíritos só têm uma língua, que é o pensamento. De que forma que eles passam isso daí pra gente? Né? Através do pensamento. Então, ao dirigir ao espírito que é encarnado, do médium, o espírito não fala nem inglês, nem francês, nem em língua portuguesa, tá? Mas ele fala na língua universal do pensamento, porque conforme ele pensa, ele já está falando com o espírito, com o médium. Por quê? Porque ele já está entrando em sintonia. Então, conforme ele pensa, ele capta a energia, o médium capta a energia do pensamento dele. É assim que funciona a mediunidade. Então, ele pode escrever, ele pode falar, ele pode ver, né? Nem todos os métodos são aptos para o gênero desse exercício que ele estava falando sobre a escrita. E os espíritos só se utilizariam se houvesse uma utilidade específica. Em geral, servirão da linguagem familiar ao médium, já que o espírito teria que se superar momentaneamente essa resistência natural. Então, eles preferem escrever numa linguagem mais simples se o médium tem um conhecimento de linguagem, né, mais simples. Se eles não querem se identificar, né, ou promover algum tipo de... Eles não se importam muito com a colocação das palavras. Quando é um espírito que sim, que ele quer escrever um livro, e que esse livro, as pessoas falam, esse espírito escreve muito difícil. Lógico, ele quer que a gente se melhore, ele quer que a gente vá no dicionário procurar as palavras que ele escreve, né, que a gente melhore o nosso vocabulário, que a gente fale mais corretamente, né. Então, o que eles fazem? Eles escrevem no conhecimento deles, né? É lógico que eles encontram barreira. Então, se o médium estiver preparado, ou sim, né? Se o médium estiver mais preparado, mais afinidade eu vou ter com esse espírito e ele vai escrever com mais facilidade, ou falar com mais facilidade. Então, vamos dar um exemplo sobre isso. Então, vamos pensar numa incorporação. Já dei várias vezes esse exemplo nos estudos. Então, vem um espírito sofredor. Esse espírito sofredor, ele tem mágoa, ele tem rancor, mas ele é um espírito mais mediano, tá? Ele tem raiva, tem rancor, aconteceu uma situação difícil, tal, e ele vem com aquela angústia. Você, como médium, você vai sentir essa angústia que ele tem e vai traduzir as palavras dele segundo o que você conhece de raiva, de rancor, né, de decepção. É lógico, se você nessa existência não tenha passado quase nada, então é até difícil você sentir a emoção dele. Mas quando a gente trabalha com incorporação, normalmente a gente trabalha para socorro aos espíritos, né? Que tem algumas dificuldades. Quando vem um espírito superior e vem conversar com a gente, então aí a linguagem é outra, os sentimentos são outros, né? Eu nunca me esqueço que tinha um espírito que orientava nosso trabalho mediúnico. E ele, sempre que ele incorporava, ele trazia uma felicidade tão grande, mas tão grande, que era fora do nosso real, sabe? Era uma coisa fora do nosso real, era uma felicidade que extrapolava as células, sabe? Do nosso corpo físico. Então, era um negócio muito diferente, né? Era um estado, assim, emocional de muita... Eu não sei explicar, né? Porque a gente não tem palavra para explicar isso, mas é uma felicidade interna, né? Um estado de bem-estar interno que a gente normalmente não tem, né? E isso daí, um espírito superior, lógico, ele não vai ter afinidade comigo, por exemplo, que nunca tenho esse estado, né, de felicidade, né, para se comunicar, para escrever um livro, etc. Ele vai se comunicar com quem vive nesse estado de bem-estar, né? Então, lógico, ele não encontra barreira comigo, ele encontraria barreira. Então, ele pode, um espírito pode escrever numa língua diferente, né? Um médium pode escrever numa língua diferente? Sim, ele pode escrever numa língua que ele não conhece, tá? Só que isso daí dá mais trabalho ainda para o espírito comunicante. Então, naquela época, Kardec usava muito disso. O Chico escreveu um livro Entre Dois Mundos, né? Um escrevia uma página em português, outro em inglês, o Chico escrevia em inglês. Eu dei o exemplo de uma psicografia do Divaldo em alemão, né? Sim, ele pode escrever, o espírito pode ser do conhecimento do médium ou não do conhecimento do médium. Só que se não é do conhecimento do médium, vai dar mais trabalho para o espírito, porque ele vai ter que escrever palavra por palavra. É como se eu falasse assim: você sabe escrever francês? Não.
Então, peraí, eu vou te ditar uma frase, te dito uma frase em francês. Aí você para e fala, tem um CH aqui? Tem acento aqui? Né? E aí eu vou ditando as palavras, as letras uma a uma. É mais ou menos assim. Então, a mediunidade independe da inteligência e das qualidades morais do médium. Então, a mediunidade em si, ela não depende disso. Mas a afinidade do espírito na comunicação depende, né? Então, em si a mediunidade não depende nada disso. Então, não é falar assim, ah, mas eu não sou muito intelectualizado, eu não estudo muito, eu não sou muito moralizado, eu não vou trabalhar com mediunidade. Pelo contrário, você pode trabalhar e muito bem, né? Porque numa reunião mediúnica que a gente faz de desobsessão, por exemplo, a gente trabalha com espíritos que têm dificuldade, assim como nós, né? Então, a gente pode trabalhar muito bem, sim, né? Mas, para escrever um livro, por exemplo, né? Aí eu preciso ter mais tarimba, né? Para as comunicações de certa ordem, é natural que o espírito prefira um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Lógico, é como eu dei o exemplo do livro. A mensagem sempre trará o cunho pessoal do médium, tanto a forma e estilo, ou seja, características da sua individualidade, lógico, porque ele está revestido com as suas palavras, daquilo que ele conhece, né? É só a gente pegar, gente. Imagina, por exemplo, o André Luiz descrevendo coisa em 1943. Que os livros dele ele escreveu em torno dessas datas, né? 1943. 1943 não tinha celular, tinha pouquinho de telefone, né? Não tinha televisão. E ele falava de trem-bala, que hoje a gente sabe que é trem-bala, certo? Então, ele falava sobre isso, ele falava de coisas que ele punha os nomes como era possível o Chico entender, né? Várias vezes, lembra da história que eu contei para vocês, do desdobramento do Chico, que ele vê a imagem de Jesus para depois escrever, porque o sentimento ainda não conseguia entender o que era aquilo. Na hora que ele vê e sente, aí fica muito mais fácil para o espírito escrever, né? Então, para comunicações de certa ordem, é natural que o espírito prefira o médico, ele ofereça menos obstáculos materiais, lógico. Vou escrever um livro, uma coleção de livros que nem o André Luiz. Eu preciso de alguém que tenha mais afinidade comigo, que entenda o que eu estou falando. A mensagem sempre terá o cunho pessoal do médium, eu já tinha lido isso, né? Ou seja, características da sua individualidade. Comparando com os instrumentos musicais, flauta, piano, apito, a música é a mesma, porém muda o som. Então, o conteúdo da música é a mesma, né? Só que a maneira de tocar, a maneira de aplicar é outro. Então, eu posso mandar uma mensagem, vamos supor, eu sou um espírito desencarnado, eu vou mandar uma mensagem. Você, como médium, pode recebê-la. Você pega o cerne da mensagem, né? E revestir da forma que quer, com o tipo de mediunidade que você tem. Bom, qualquer que seja o tipo de mediunidade, o que precisa mesmo é a irradiação do pensamento do médium. Então, ele tem que estar em desdobramento, ele tem que, mesmo que o desdobramento seja pequeno, é assim que funciona, né? Então, ele irradia o pensamento. A comunicação depende do que ele exerce sobre a influência na forma, qualidade, propriedades e características da sua individualidade. Então, ele sempre vai revestir, né, com as suas características, não tem jeito de ser diferente, né? A comunicação não precisa de revestimento de palavra para que ocorra. Então, a comunicação ela é sempre feita de pensamento a pensamento, tá? Então, a comunicação em si. Mas a transmissão da comunicação, a gente aprendeu a falar com palavras, né? Porque nós estamos aqui reencarnados, né? Mas quando a gente estiver lá no mundo espiritual, provavelmente ainda a gente vai usar palavras. Depois de um tempo, a gente começa a usar o pensamento, né? Então, eu lembro várias fases do André Luiz, que o André Luiz fala, né? E todo momento ele está conversando, né? E o orientador, antes que ele pensa, nossa, o que será que é isso, né? Aí o orientador vem, então, isso daí é isso, isso, isso. Ou seja, ele lê o pensamento dele, né? Quanto melhor o aparelho do médium, melhor a transmissão. Melhor o aparelho significa, ele é mais bonito? Não. Ele tarimbou mais, ele escreveu mais, ele sentou mais, ele tem concentração melhor, né?
ele se desdobra com mais facilidade, né? Ele se preparou mentalmente, psicologicamente, ele se preparou para se desligar de si mesmo, né? Intelectualmente também, né? Quanto mais conhecemos desta e de outra vida, melhor para a comunicação. Então, quanto mais a gente estuda, né? O Kardec fala nesse capítulo umas 10 vezes sobre estudar, entender, observar, né? Quanto mais a gente estuda, melhor é a comunicação, porque a gente entende o que é o fenômeno que está acontecendo com a gente, né? Então, vem um espírito com várias situações de doença, por exemplo. A gente chega e fica até com dor de cabeça no momento da incorporação, né? Então, entender por que é isso. Quando o espírito se afasta, você se sente bem, né? Então, por quê? Eu tô falando de trabalhos mediúnicos assim, de desobsessão. Agora, um livro, uma coisa, é a mesma coisa, né? Então, melhor senso moral. Então, quanto mais senso moral eu tiver e maior conhecimento, né? Eu vou ter um maior entendimento do que se passa no fenômeno. Então, mais fácil as coisas acontecerem. É a mesma coisa com o uso do celular, né? Ele é um instrumento. Então, quanto mais eu aprendo a usar as possibilidades que ele me dá, maior comunicação eu faço com as pessoas. É a mesma coisa. Nós somos, vamos dizer que a gente é um celular, né? Enquanto um só tem o e-mail, o outro já tem vários tipos de maneiras de se comunicar, vamos falar assim, né? Um só tem o telefone, né? E o outro não, tem o WhatsApp, tem isso, tem aquilo, tem e-mail, né? E etc, né? Para ficar mais do nosso... Então, a gente, na verdade, seria um celular, né? A dificuldade de entendimento, como entre nós, homens, né? Existe então as dificuldades de entendimento, como nós homens. Então, vamos supor, uma pessoa fala uma coisa dentro de uma sala de aula, isso eu estou acostumada porque a gente dá aula, né, para um monte de alunos, então você fala uma coisa, daí meia hora vem e fala, professora, eu gostaria de saber sobre tal coisa. Eu falo, mas eu acabei de falar, quer dizer, ele não ouviu. O outro vem e fala assim, ah, mas é para entregar o trabalho dia tal. Não, não é para entregar o trabalho dia tal, é dia tal. Ah, tá. Aí o outro vem e pergunta, mas vai ser escrito ou vai ser mandado por mensagem para a senhora? Não, eu falei para vocês que eu não queria que entregasse. Aí vem o outro e fala, vai imprimir o trabalho? Não, não precisa imprimir, não é para entregar. É para só anotar que nós vamos discutir em sala de aula. Daí 15 minutos vem outro e fala, nós vamos reunir em sala de aula para fazer isso? Entendeu? Então, cada um tem uma interpretação daquilo que você fala. É a mesma coisa na mediunidade, né? As dificuldades de entendimento, elas são parecidas conosco quando a gente conversa entre nós. Então, resumindo o papel do médium, né? A facilidade de comunicação depende do médium. Quanto mais tarimado, mais conhecimento, mais determinação, dedicação ao seu trabalho, melhor é. É o médico que falta, é o médico que vem sem concentração, é o médico que traz problema de casa. Eu não estou dizendo que tem que ser um santo. Ele tem problema, só que naquele momento ele vai se desligar, aprender a se desligar dos problemas e etc. Aí eu estou falando aqui um exemplo, né, gente? Aí depende também do tipo de necessidade que os espíritos almejam. Então, a comunicação, a facilidade, depende daquilo que os espíritos almejam. É uma comunicação mais simples, é uma comunicação que precisa de mais tempo, ele precisa de uma pessoa mais tarimbada. O que é, né? Esse tipo de comunicação. E também, uma coisa que o Chico sempre fala pra gente, né? Num dos livros dele, ele fala assim, que a maior parte de nós pede, ora, mas não dá nenhum espaço mental para os espíritos nos ajudarem. Então a gente faz assim: ai, Jesus, me ajuda, porque eu tô aqui com um problema muito sério, tá? Tá. E aí eu saio dessa oração e já vou começar a fazer coisa e vou, não deixo um espaço mental para o espírito chegar perto de mim, meu anjo da guarda, e falar assim: Vânia, tenta fazer tal coisa que vai te ajudar. Eu não deixo espaço mental. Então, eu peço, mas a minha mente é tão agitada que eu não crio espaço mental para que possa ser ajudada, né? Então, a ajuda tá aí, só que eu não deixei espaço. Eu não me acalmei, eu não serenei o meu espírito, eu não fiz uma prece, depois fui relaxar um pouco, né? Imediatamente eu já comecei a fazer 3 milhões de coisas, né? Agitadésima. Como que eu posso ter ajuda?
se eu não dei canal para que possa ser ajudado, né? Então, o pensamento em desalinho, né? Ele pode dar dificuldade no nosso papel de médium. Então, eu tenho que criar espaços mentais de oração, no momento da incorporação, eu tenho que deixar o pensamento livre. Isso daí, gente, é treino, tá? É treino que é para o resto da nossa vida também, né? Criar espaços mentais para ajuda, né? Para que a gente seja aconselhado, para que a gente seja bem instruído. Ah, acabou. Eu achei que tivesse mais um slide. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula muito tranquila de ser lida, né? Ele é um capítulo mais ou menos grande, mas é um capítulo tranquilo de ser lido, né? Então vamos ler o capítulo e vamos estudar a lição. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Eu tenho feito com o maior carinho, viu, gente? E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. Que mais uma vez Jesus nos ampare, nos ilumine e nos dê força, né? Para suportar as dificuldades, né? Porque todas as dificuldades, na verdade, não são obstáculos na nossa vida, né? São oportunidades que nós temos para o nosso crescimento. Então, as nossas perdas, os nossos ganhos, as nossos entraves, né? São maneiras da gente crescer espiritualmente. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Um beijo a todos.